Vamos lá, pessoal? Podemos começar? Então, mais uma da série Surviving Sepsis Campaign. Hoje nós vamos começar a falar de antibióticos. Se Deus quiser, nós vamos terminar em tempo esta aula. Então, pessoal, a gente vai falar de antibiótico e a gente vai retomar todas as recomendações da Survive nesse sentido e tentar ampliar um pouquinho os horizontes. E a primeira e mais óbvia é o porquê a gente faz antibiótico dentro da primeira hora, tá? Essa recomendação, ela vem como uma recomendação forte, apesar do nível de evidência. Lembra na nossa primeira discussão sobre recomendação forte e nível de evidência? Então, pela lógica, se eu tenho nível de evidência baixo e muito baixo para pacientes sem choque, eu deveria fazer uma recomendação fraca, certo? Sugerir dar antibiótico da primeira hora. Mas como? Como a gente falou na outra aula, o que comanda não é só o nível de evidência, mas relação entre custos-benefícios, a factibilidade, a aceitabilidade, a recomendação ficou forte. E a importância disso dentro da Survive. Entretanto, essa é uma das recomendações mais controversas da Survive, onde a gente toma mais pau quando sai a publicação, né? Exatamente pela dissonância teórica entre o nível de recomendação e o grau de recomendação e o nível de evidência. A recomendação anterior era bem parecida. Por outro lado, também ficou aqui claro, né? Então, qual que é a recomendação? Para pacientes com choque séptico possível, né? Ou com alta probabilidade de sepse sem choque, né? Ou seja, eles têm aquilo que a gente está vendo na gente deve ser sepse, a gente tem a recomendação de dar antibiótico na primeira hora. Mas a Survive fez uma outra recomendação nos doentes sem choque, tá? O que se sugere? E que não tem sepse provável, né? Que é somente sepse possível sem choque, que se fizesse um screening que poderia durar até 3 horas para você verificar se realmente tem probabilidade alta de sepse e daí você fazer o antibiótico. E para aqueles pacientes sem probabilidade de sepse, você poderia e não deveria dar antibiótico. Onde que isso aqui dá problema? Deu problema já dentro da Survive. Eu, por exemplo, votei contra essa recomendação. Tá? Eu acho que a gente não deveria, principalmente em lugares de recursos limitados, a gente não tem o que fazer em 3 horas, na prática. O que dá tempo de fazer em 3 horas, num pronto-socorro? É muito difícil. Dá tempo de fazer um raio-x, um hemograma, e o paciente ficar esperando aqueles exames? Então, esta é toda a controvérsia. E outras pessoas também, de países de recursos limitados, também foram bem contrários a isso, de separar em 1 e 3 horas. Tá? Em resumo, o que é que a Surviving disse? Essa é a figura da Surviving. Se o choque está presente, tanto faz se a sepse é possível ou provável, é para fazer antibiótico na primeira hora. Tá? Se a sepse é provável, também. Mas se a sepse é só possível e não tem choque, você poderia fazer isso. Então, o nosso questionamento é: o que é uma sepse possível e o que é uma sepse provável? Vocês têm clareza do que é uma sepse possível e provável? Tendo já passado em pronto-socorro durante a vida aí de vocês? É fácil resolver o que é possível, o que é provável? Não. Então, essa recomendação fica super bonitinha aqui, mas na prática ela não funciona. Né? Ou a gente acha que ela pode não funcionar. Bom, como é que nós do ILAS, só para todo mundo saber, eu vou ter casaco, agora estou com calor. Como é que nós do ILAS resolvemos essa história do possível e do provável? Tá? O que a gente interpretou? Eu vou chegar nisso no final, quando eu mostrar os dados do ILAS para vocês. Mas até lá, vamos construir o porquê de dar em 1 hora. Será que realmente isso se resolve? Uma das coisas que argumenta a favor disso são, como você sabe, não existe estudo randomizado. Randomizei o doente para receber 1 hora ou não, é tudo estudo observacional. E eu observo que ter aderência ao pacote está associado com melhora da mortalidade. Por exemplo, nesse estudo que eu já tive a oportunidade de mostrar ele para vocês e que, inclusive, baseia o fato de que os Estados Unidos mudou o programa SEPT-1, a obrigatoriedade de todos os hospitais americanos, sair de um pagamento, lembra dessa história? De pagar por reportar os seus dados de sepse para pagar por performar. Né? Ou seja, hoje se paga quando se tem aderência. Esse é um dos estudos que baseia isso. Por outro lado, a resistência, como eu falei, é enorme. Existe uma enorme crítica com a história da primeira hora. Por quê?
Esse é um editorial de um dos maiores inimigos do antibiótico da primeira hora, que é o Mervyn Singer, né, que é o pai aí do Sepsi-3. Muito meu amigo, inclusive, mas a gente já teve vários pró-contras essa história. E esse editorial dele foi um editorial muito radical. E ele fala algumas coisas todas super pertinentes, certo? Por que não fazer antibiótico na primeira hora? Porque este uso vai estimular o uso inadequado em pacientes que não têm sepse, e isso vai provocar resistência. Porque antibiótico causa mal. Isso é verdade, né? Antibiótico, a gente sabe, tem efeito de toxicidade, pode levar à disfunção mitocondrial e, principalmente, pode ter impacto na microbioma e no aumento de incidência de Clostridium. Outra razão que ele alega, é verdade, é o medo, principalmente nos Estados Unidos, com o SEPT1, de você ter judicialização. E é o risco da judicialização compelir a equipe médica a prescrever antibiótico em excesso. E o outro argumento, também super pertinente, é que existem muitas coisas na terapia, no pronto-socorro e na terapia intensiva que mimetizam sepse. E, portanto, a gente vai dar antibiótico à toa. Todos os argumentos são verdadeiros, né? Alguém aqui discorda? Não. Toda a questão é se você implementar de forma adequada um protocolo de sepse com antibiótico da primeira hora numa instituição, isto vai acontecer? Então é isso que a gente tem que responder. Acontece o aumento de resistência? Acontece o uso inadequado de antibiótico? Acontece o risco da judicialização? Então, isto tudo transforma eventualmente isso em mito. Então, o que a gente tem de evidência real? Como eu falei, estudo observacional, não vou ficar falando de estudo após estudo, acho que todo mundo conhece um pouco disso. Este é o reporte nos Estados Unidos, mostrando que havia a relação entre a administração de antibiótico e melhora de mortalidade. Aqui, lembrando, né, é o SEPT1, e esse é um banco de dados com 49 mil doentes. Outra coisa que veio dos Estados Unidos, e eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas é muito interessante, é a expectativa de mortalidade no estado de Nova York, onde o SEPT1 foi aprovado a primeira vez, e os estados controles. E como a redução esperada ao longo dos anos, porque a gente melhora, então a redução de mortalidade da sepse é esperada, né? Foi diferente, né? Nos outros estados ela foi o esperado, e em Nova York ela caiu muito além, a mortalidade muito além da esperada. Por que eu estou mostrando isso na aula de antibiótico? Por conta dos dados de Clostridium, porque uma das coisas que a gente esperaria que aumentasse, se tivesse havendo uso inadequado de antibiótico, é a incidência de infecção por Clostridium. E no estado de Nova York, o que aconteceu com a previsão de infecção de Clostridium? Foi muito menor do que esperado. O que isso induz a gente a pensar? Que a implementação correta levou a um melhor stewardship de antibiótico. E com isso, na verdade, reduziu a incidência de infecção por Clostridium. É um dado observacional, a gente não pode concluir isso imediatamente, mas é possível. Tá? No paper do Seymour, é que existiu uma diferença no odds ratio, ou seja, na redução de mortalidade entre pacientes com choque e sem choque. E é de lá que vem o nível de evidência diferente para o doente estar chocado ou não estar chocado e ter benefício do antibiótico da primeira hora. Desse outro estudo, vem um indício de quem tem só infecção sem disfunção, porque lembram que isso aqui é a definição antiga, né? Quem tem infecção sem disfunção e quem tem atual sepse, que a gente chamava antes de sepse grave, também teve benefício em termos de redução de mortalidade. Estudo observacional, N de 35 mil doentes. E naquele artigo que o Mervyn Singer fala, ele começa a citar um monte de estudos que não mostram associação entre dar antibiótico precoce e redução de mortalidade. E não mostram, por exemplo, a associação nesse estudo que deu antibiótico na ambulância, que é mais precoce do que dar na ambulância o antibiótico. Deveria funcionar, concordam? Se funciona na primeira hora, o certo é eu dar na casa do paciente, e não depois que chegou no hospital. Porque percebam que existe um problema aqui em todos esses estudos, que é o tal do tempo zero. Qual é o tempo zero de um doente que chega com sepse no pronto-socorro? Não sei. Né? Então, marco zero, vamos dizer assim, foi posto na admissão do hospital, ou no momento em que a equipe detecta o paciente com sepse. Tá? Então, tudo vai depender do que a gente considera tempo zero. Portanto, um estudo que trouxe o tempo zero para a ambulância deveria mostrar associação entre o uso de antibiótico e redução de mortalidade. Concordam? Apareceu isso nesse estudo? Não. Eles conseguiram fazer a intervenção, né,
diferente, 26, 70 minutos, tá? Em 2.600 pacientes, e não houve associação com mortalidade. Depois de todos os nossos clubes de revista, por que vocês acham que não houve associação de mortalidade aqui? Associação entre dar antibiótico mais rápido na ambulância, ou depois que chegou no hospital, né, no usual care, e eu não consegui ver essa associação. Não parecia tão convincente nos outros estudos? Por que não? Vamos, Álvaro, João, Rodrigo, Gui. Tamanho da amostra, certo? Então, eu mostrei para vocês bancos com 35, 45 mil pacientes. O efeito do antibiótico da primeira hora. Se existente, porque só tem estudo observacional, ele é um efeito pequeno, que eu só vou enxergar em amostras grandes, tá? E também existe a diferença em quantos pacientes estão morrendo. Naqueles estudos, no estudo do Seymour e no outro estudo, a mortalidade era 20%, 22%, e houve uma redução de mortalidade em 2 a 3%. Para você mostrar a significância em 2 a 3% de mortalidade, a gente vai discutir o BLING-3 amanhã, né, no clube de revista. Quantos pacientes precisou para mostrar 2% de redução de mortalidade? 7 mil pacientes. Certo? Então, eu não vou conseguir mostrar. Isso se morrer 20% dos doentes. Se morrer só 8%, quantos pacientes eu tenho que ter para mostrar a redução de mortalidade? 20 mil. Certo? Esta população é uma população que no Brasil não existe, vocês concordam? Alguém que tem 8% de mortalidade por sepse? Não é sepse, né, gente? Isso é, sei lá, uma infecçãozinha. Uma gripinha. Ah, tá, mas aumenta o consumo de antibiótico? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Esse é um estudo americano também Medicare e Medicaid, mostrando que, a partir do momento em que foi implementado o SEPT1, houve um aumento do consumo de antibióticos de amplo espectro. Bom, agora a pergunta que a gente faz é, isso é bom ou isso é ruim? Porque se eu estou implementando um protocolo de sepse numa instituição, eu vou achar mais pacientes. Resta saber se eu dei a mais ou eu dei o certo, né? Então, existe o risco concreto de aumentar o uso de antibiótico, isso é indiscutível, tá? Mas talvez o estudo melhor e mais recente nesse aspecto saiu 2 anos atrás, com a Heather Prescott, e o que ela olhou? Ela falou assim, olha, quem foi que mais reduziu o tempo para dar antibiótico? Quais hospitais tiveram isso dentro do sistema de saúde deles, né? Que é o Veterans Affairs lá. E a Halle e o Vicente Liu publicam bastante nesse assunto, né? Então, o que eles olharam? Sim, que a implementação, e aqui a gente está falando de 273 mil pacientes no banco de dados deles, né? Levou uma redução em termos de tempo para dar antibiótico, tá? Não é uma redução importante, se vocês forem ver, né? Ou seja, tudo bem, a gente no ILAS, nossos hospitais do ILAS, dão antibiótico tudo em menos de 1 hora, tá? Muito melhor do que esses estudos americanos. Mas o que é mais interessante que ela mostrou? Que quem mais economizou, mais reduziu o tempo, que é aqui, ó, tempo, redução ao longo dos anos para dar antibiótico, que eu reduzi mais o tempo, tá? Se eu estivesse dando antibiótico errado, o que talvez tivesse acontecido era eu aumentar o consumo de antibióticos. Isso não aumentou. Não houve nenhuma relação entre eu diminuir o meu tempo para dar antibióticos e dar consumo. Vocês estão vendo que é uma reta, né? E ainda por cima, aqui, ela olhou para o espectro do antibiótico e também não mudou. E eles concluem no trabalho deles que a implementação levou a melhor stewardship, que é a hipótese da redução de clostrídio, tá? Então, o que se tira de tudo isso? Que sim, é tudo verdade. Né? É verdade que tem o risco de aumentar consumo, é verdade que tem o risco de tudo aquilo que a gente falou. E é verdade também que muita coisa não é sepse. Né? Agora, onde que está o benefício ou não desta manobra em termos de uma população de um hospital, a gente não tem certeza. Mas não há nenhum estudo mostrando que aumentou resistência ou que levou a um aumento real do consumo apropriado de antibióticos. Mas, se a gente não cuidar, a gente dá antibiótico para muita coisa que não é sepse. Esse é um estudo super pequeno, mas super bonitinho. 200 pacientes. E eles disseram que 18% desses pacientes, quando chegaram na UTI, não tinham causa de infecciosa para ter recebido antibiótico. E, portanto, o antibiótico estava errado. Mas, olha para cá quais eram as doenças
que esses doentes tinham quando chegaram no pronto-socorro. Então, isso acontece. E a pergunta que a gente, eu sou totalmente enviesada a favor do antibiótico à primeira hora, né? Eu esqueci de fazer o disclosure antes. Se vocês estivessem vendo o Mervyn Singer dando uma aula, era completamente diferente. Qual que é o nosso argumento? Isso é tudo verdade, mas qual é o problema de quando chegar na UTI e você tiver uma avaliação melhor do doente, você suspender a antibiótico terapia? Né? Então, é a primeira dose do antibiótico que vai fazer diferença? Sabe o que parece isso? Parece a história dos 30 ml por quilo, que vai dizer que o balanço hídrico do doente positivo, que a gente discutiu na última apresentação, culpa dos 30 ml por quilo, e não do tanto de água que a gente dá desnecessária para o doente. Então, aqui também, a gente colocar a nossa culpa naquela primeira dose do antibiótico é um certo exagero. Onde está a responsabilização? Em suspender. E isto é uma manobra difícil. Tá? Bom, e como é que é o banco de dados do ILAS? Até hoje a gente não publicou esses dados por minha absoluta culpa, né? Mas o Fernando Zampieri analisou eles bem bonitinhos para nós. A gente analisou os dados do ILAS de 2015 a 2019, tá? E a gente tem ali 14 mil pacientes com infecção sem disfunção, 28 mil pacientes com sepse, ou sepse sem choque, e 7 mil com choque, tá? E o que a gente mostrou, e esse gráfico é super complicado de explicar, mas basicamente o que a gente está mostrando aqui é que em pacientes com SOFA 0, aqui é o tempo da infecção para tomar o antibiótico, né? Então vamos olhar só para esse quadrinho aqui, tá? Então, este quadrinho mostra para nós o quê? Que esses pacientes que são SOFA 0 ou SOFA 2 estão aqui. É neles que eu vejo o maior benefício. Em resumo, no banco de dados do ILAS, se eu tiver o SOFA mais baixo, eu vejo diferença no tempo para receber o antibiótico. Se eu tiver um SOFA alto, eu não vejo impacto da antibiótico terapia. E do jeito que a gente olhou esses dados, o dado continua, né? Quer seja pacientes do pronto-socorro, ou seja, que estavam ali internados no pronto-socorro, ou mesmo pacientes que fizeram sepse, por exemplo, depois de 10 dias internados no hospital, este efeito de não ter o efeito esperado em paciente muito grave continua acontecendo no banco de dados. Por isso que nós fomos tão contra a história do dizer que o choque é definidor, que aparentemente no nosso banco de dados é o contrário. Se o doente estiver muito grave, essa pequena diferença que o antibiótico pode fazer, possivelmente não vai acontecer. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Agora vamos desfocar da primeira hora. E a campanha do ILAS do ano passado foi toda baseada em gente muito além da primeira hora. A primeira hora é importante, mas dar antibiótico certo é muito mais importante. Então, nossa campanha do ano passado foi toda baseada em coletar direito, hemocultura, dar um tratamento empírico correto, mas fazer um diagnóstico microbiológico e molecular adequado, fazer stewardship diagnóstico, tratar otimizadamente e desescalonar e suspender o antibiótico. E uma das coisas que a gente mais faz errado, e nós aqui somos um exemplo ótimo de como fazer errado, é isso aqui, ó, né? Que é, quando você coleta errado uma hemocultura, pensa no impacto que tem, né? Primeiro, o impacto da colonização. O que a gente vai fazer? Em muitos lugares também fazem, acaba tratando o colonizante, né? Ou o preço de uma hemocultura negativa. Quando você colhe errado, você está desperdiçando dinheiro e você não vai conseguir reduzir o espectro do seu antibiótico. Então, muito da nossa campanha foi focada em coletar o volume certo, no frasco certo e com boa microbiologia, que, aliás, a do nosso hospital é muito boa. Onde está o nosso problema no hospital? Na fase pré-analítica, né? No nosso índice de contaminação, que é muito acima do 1, 2% que é esperado. Certo? Bom, e aí a gente chega, não vou me alongar nisso, que a gente vai falar sobre o Bling amanhã, mas a gente já fala um pouquinho de onde o Bling surgiu. Acho que todo mundo deve estar aqui amanhã no Clube de Revista, né? Pelo menos quem está aqui vai estar, né? Então, quem é que é o Clube de Revista amanhã? É seu? É do Vitor e da Tayana, né? Mas o Bling veio reforçar esta recomendação que já era sugerido, com base em nível moderado de evidência, usar beta-lactâmicos em infusão prolongada, ou seja, infusão estendida ou infusão contínua, tá? E a lógica disso, como a gente sabe,
tem a ver com o fato de que a maioria dos beta-lactâmicos, o que conta é o tempo sobre MIC. Portanto, se você tem bactérias que têm um MIC um pouco mais alto, tá? Ou você tem dificuldade de manter a concentração do antibiótico acima do MIC, você pode ter problema com beta-lactâmico. E o que é o problema do meropenem e do pipitazo? É o tempo, é a meia-vida. A meia-vida é 1 a 2 horas. Por que a gente não faz infusão estendida de ceftriaxona? Porque ceftriaxona, a meia-vida é 8 horas. Então, é próxima do intervalo da dose. Mas isso não acontece com mero e com pipitazo. E, portanto, se você só fizer o bolo, daqui a 2 horas não tem nível sérico do antibiótico. Este é o racional por trás da infusão estendida e da infusão contínua. Lembrar de tudo que muda PK/PD, né? Não vou ficar chovendo no molhado, mas, obviamente, nós nem estamos falando de administração oral de antibióticos. Isso é um problema na UTI, quando a gente resolve, por exemplo, trocar para uma levo oral ou um Bactrim oral, e você vai estar prejudicando a absorção. Claramente, você tem um aumento do volume de distribuição. Esses antibióticos são todos, ou a maioria deles, hidrofílicos. Portanto, na hora que a gente fizer os 30 ml por quilo, para onde vai o antibiótico? Para o terceiro espaço. Nem precisa de dar volume, né? Já está indo. Né? Portanto, isso também resulta em subdosagem de antibiótico. Quando, obviamente, se eu não estou perfundindo meu tecido adequadamente, vai ter problema da concentração tecidual do antimicrobiano. E se eu tiver hipobuminemia, eu vou diminuir a fração de antibiótico ligada à albumina e, portanto, eu vou aumentar o clearance. Né? E isso vai prejudicar a dosagem do antibiótico depois que eu der aquele bônus. Uma outra causa que não está aqui, que é muito frequente, é hiperclearance. Por quê? Porque a gente pensa na disfunção renal como algo que diminui a eliminação do antibiótico e, portanto, corre o risco de dose excessiva. Mas na sepse, muitas vezes o meu doente não tem disfunção renal. Ele tem o quê? Taquicardia, né? Aumento, ele está em descarga adrenérgica, eu posso ter aumento de filtração renal, com comprometimento também. Então, em doente que não tem disfunção renal, é super importante a gente dar a dose sérica adequada. Né? Muitos doentes têm poliúria, na verdade. Né? A gente vê muito paciente que está ruim e está, não digo poliúrico, mas está com diurese normal, certo? Bom, e, portanto, a nossa função é dar antibiótico na concentração certa. E os estudos ali antigos, o que eles mostravam? Que quando você fazia infusão em bolos de meropenem, por exemplo, além do nível plasmático cair, o nível tecidual caía drasticamente. E é desse tipo de estudo que vieram os estudos, os primeiros estudos de dose contínua. E essa é uma revisão sistemática. Até antes do Bling, o que a gente conhecia era isso. Né? Aparentemente, existe o favorecimento de infusão estendida. Qual é o problema de eu fazer infusão estendida ou infusão contínua, pessoal? Por que, então, já que a evidência é tão boa assim, eu não deveria fazer em todo mundo? Vocês não veem nenhum problema? Ops. A bomba. O acesso. Certo? O equipo, que é caro. Né? Trabalho da enfermagem. Né? Então, se alguém me dissesse que isto não traz benefício centrado no doente, vocês preferiam fazer o quê, gente? Intermitente, muito mais fácil, dilui aqui, pronto, administra. Para nós, país de recurso limitado, principalmente, gastar uma bomba de infusão fazer antibiótico, né? Não é uma coisa simples. Então, a pergunta científica era muito boa. Amanhã a gente vai ver os resultados do Bling. O Bling 2 foi um estudo neutro e o Bling 3 mostrou, na análise ajustada, redução de mortalidade, mas ele fundamentou a meta-análise, que a gente também vai discutir amanhã, e que mostra de redução de mortalidade. E agora a gente está com qual problema? O problema da implementação. Porque para nós na UTI, e aqui só lembrando, né? O Bling é só de paciente de UTI. Nós não estamos falando de outros pacientes. Portanto, esta pequena melhora de mortalidade pode não se traduzir em pacientes que estão menos graves do que pacientes com indicação de UTI e que iam ficar na UTI mais 2 dias. Mas amanhã a gente discute mais, certo? Outro aspecto interessante que a gente não se preocupa é a segunda dose do antibiótico. Né? Todo mundo estressado para dar a primeira dose, como é que apraza a segunda dose? Porque se a lógica é manter tempo... E eu não falei uma coisa, mas amanhã a gente fala, que tem que fazer bolos, né, gente? Por mais que tempo sobre MIC, isso é um conceito que é muito importante da gente ter. Vou voltar no slide.
O beta-lactâmico precisa ficar tempo sobre MIC, mas para chegar no MIC, ele precisa do quê? De um bolos. Certo? Se eu fizer infusão contínua daqui, o que vai acontecer? Não vai chegar no MIC, não vai chegar acima do MIC. Então, um erro clássico é não fazer o bolos, isso não pode. Então, o bolos conta, e amanhã a gente vai discutir como é que foi feito isso no Bling, tá? Porque a gente vai passar hoje a discussão dos coordenadores e a gente mudar para infusão contínua. Eles fizeram um esquema muito trabalhoso. Como você faz, né? Só para lembrar o que eles fizeram. Eles davam o bolos e esperavam metade da meia-vida para ligar a bomba de infusão. Certo? Por quê? Porque também não faz sentido eu dar o bolos e ligar a bomba, né? Então, eles esperavam. Tá? Então, isto é o quê? Complicações de processo de implementação da evidência. E eles excluíam todos os pacientes com disfunção renal. Então, como é que nós vamos fazer? Tá? Mas só para lembrar que é importante dar o bolos. Mas eu falei sobre isso porque isso tem a ver com os outros estudos observacionais, que observaram o quê? Que quando eu atraso, eu dou a primeira dose na primeira hora, mas eu atraso qual dose? A segunda. E o atraso da segunda dose acontecia fundamentalmente em por exemplo, pipitazo, que é de 6 em 6 horas. Então, se você prescreve de 6 em 6 ou de 8 em 8, nesse estudo, a média do tempo para dar a segunda dose foi 9 horas, mas um monte de doente levou 12 horas para tomar a segunda dose de um antibiótico que é de 6 em 6. O que aconteceu entre a 6ª hora e a 12ª hora desse paciente? Ficou abaixo do MIC. O que acontece quando uma colônia bacteriana ou uma pneumonia fica abaixo do MIC? Qual que volta a multiplicar? Resistente. Faz sentido. Aqui tem os maiores MICs, certo? Então, a primeira que começa a multiplicar é a que tem maior MIC. Então, quando semana passada, na G1, eu virei e falei, alguém falou, mas só faltou uma dose do antibiótico. Eu falei, gente, mas uma dose faltar do antibiótico não é algo que a gente simplesmente diga, ok. Se você faltou uma dose, você está predispondo à resistência. Teoricamente, está predispondo à resistência bacteriana. Porque vai multiplicar quem tem um MIC maior. Certo? E esse estudo, portanto, é muito interessante. Eles mostraram exatamente isso. Quando é uma dose ao dia, não atrasa. Porque na hora que a enfermagem vai aprazar, ela já põe no outro horário. Né? Na verdade, até adianta. Toma com, em média, 18 horas o antibiótico, que é uma vez ao dia. Mas um antibiótico é de 6 em 6, tem essa falha. E quais foram os fatores de risco para ter erro da segunda dose? Primeiro, a história de ser 6 horas, claramente. Mas outro fator de risco é paciente que fica no pronto-socorro esperando vaga na UTI. É o tal do boarding. Né? Boarding não é o doente que está no pronto-socorro e não sabe para onde vai. É o doente que está com indicação de UTI e não consegue a vaga. Esse doente, ele é despriorizado no pronto-socorro. É o contrário, né? Ele está esperando UTI, ninguém lembra da segunda dose de antibiótico para ele. Tá? E esse estudo mostrou a associação desse atraso da segunda dose com mortalidade. Né? Pequeno estudo, lógico, estudo observacional, mas que faz a gente pensar. Portanto, no frigir dos ovos, o que a gente quer dizer com essa questão de antibiótico? O que a gente tem que pôr na balança? Né? Botar na balança tudo isso que a gente falou, né, em termos de prós e contras, e tirar o quanto antes. Procalcitonina ajuda? Outra dúvida, tá? Então, o que nós da Survive dissemos? Olha, para o diagnóstico de sepse, nós sugerimos contra o uso de procalcitonina. Uma das recomendações importantes que é contrária ao uso rotineiro de procalcitonina em adição à avaliação clínica. Por quê? Porque aqui sim a gente tem evidência, que tudo bem, não é o ideal, de que isso não muda desfecho. Então, a grande diferença é, quando eu olho para sensibilidade e especificidade, por exemplo, que é o que a maioria desses estudos faz, eu até não tenho uma curva ROC ruim de procalcitonina, em termos de, olha, eu sou capaz de separar um doente que tem sepse ou não tem sepse? Olha, se você for olhar em curva ROC, aparentemente não é tão ruim. Mas existe um problema básico aqui. Sepse é fácil de dizer, porque para fazer curva ROC, vocês entendem que eu preciso de um padrão ouro, né? Eu vou dizer, você é capaz de prever se esse paciente tem sepse ou não. Aí a próxima pergunta é, o que é sepse? O que é sepse?
né? Sepsis é quem tem microbiologia positiva, né? Então, todo estudo que olha para a sensibilidade e especificidade de biomarcador na sepsis vai correr o risco de mostrar algo frente a um padrão ouro que é muito difícil de definir. Então, qual é o estudo bom? O estudo bom é o estudo como o PROACT. Ele olhou para a sensibilidade e especificidade da procalcitonina? Não. Ele olhou para o desfecho clínico. Quando eu usei um protocolo baseado em procalcitonina, eu mudei o desfecho do doente? Eu melhorei o consumo de antibiótico? Eu mexi na mortalidade? Ou isso, em termos de desfecho centrado no doente, foi igual à avaliação clínica? Então, o PROACT, ele foi um estudo super bem conduzido, paciente só de pronto-socorro, com infecção respiratória baixa, em que o médico disse assim: eu não sei se eu vou dar antibiótico. Todo mundo que era excluído, todo mundo que eu sabia que eu ia dar antibiótico era excluído, e todo mundo que o médico disse, esse eu não vou dar antibiótico, que é gripe, também era excluído. Então, ele pegou o miolinho, que é onde um biomarcador vai nos ajudar, certo? E pegando esse miolinho e randomizando esses pacientes com um protocolo para dar o primeiro antibiótico baseado na procalcitonina e também suspender o antibiótico baseado na procalcitonina, ele não mostrou nenhuma diferença em termos de consumo de antibiótico. Tá? E com isso, nós da Surviving decidimos sugerir contra o desperdício de usar procalcitonina neste sentido. Isso significa que a gente nunca deve pedir procalcitonina? Não, não significa. Isso significa que a gente não deve pôr procalcitonina na rotina de um kit sepsis de um hospital, porque nós vamos estar desperdiçando dinheiro. E na UTI aqui, como vocês bem sabem, a gente não tem essa prática. A gente não pede nem procalcitonina e nem PCR. Mas um ou outro doente, o que a gente faz? A gente pede, às vezes. Porque pode ser que naquele doente específico isso ajude, certo? Bom, daí começam as recomendações que a gente vai mencionar, porque eu acho que isso é bem difícil, né? Ao longo dos anos de Surviving, isso oscilou bastante. Mas, basicamente, o que está dizendo aqui? Que a gente só deve usar terapia combinada com 2 antimicrobianos para cobertura de gram-negativo em pacientes que tenham fatores de risco. E que em pacientes com com ausência de fatores de risco, é contra a nossa. Recomendamos contrariamente a usar. E também contrários a usar terapia dupla depois que eu tenho o agente causal. Por que essas sugestões? Tá? De novo, alguns estudos, muito poucos, né, que não amparam o uso disso. Aqui, a Surviving do ano passado é muito engraçado. Em 2016, o líder da parte de antimicrobianos era o Kumar. E aqui é um claro exemplo de como o conflito intelectual é um problema. Porque se vocês pegarem a Surviving 2016, está lá a terapia combinada. Recomendação para usar terapia combinada. Né? E agora a gente falou, não é para usar terapia combinada. Né? É para ter muito cuidado. Por quê? Porque quando você olha o benefício da terapia empírica combinada, mesmo nos estudos do Kumar, só aparece em paciente chocado ou em paciente crítico. E existe malefício possível nos outros pacientes. Por que vai existir malefício de eu usar terapia combinada num doente que não é grave, não está chocado? Porque vai aumentar a resistência, porque vai ter efeito colateral, né? Efeito colateral do antibiótico. Então, aqui já havia esta dúvida, né? E o Kumar é o maior gerador desses estudos, né? Ele tinha esse estudo que lá em 2010 mostrou a diferença significativa em termos de benefício para pacientes em terapia combinada. Só que novas meta-análises, colocando todos os estudos em jogo, deixaram mais claro que não existe clareza para terapia combinada empírica. Eu estou falando o quê, gente? Da poli com mero, por exemplo. Né? Ou dar, que seja, 2 antibióticos voltados para gram-negativo. Tá? A gente não faz isso de rotina, né? A gente normalmente tem usado monoterapia. E a velha controvérsia, por exemplo, agora eu já sei qual é o germe. Eu sei que eu tenho um bacilo gram-negativo resistente a carbapenêmico. Eu vou usar poli ou vou usar poli com mero? Este é o estudo do poli versus poli com mero. Tá? E o que eles apontaram? Que a terapia combinada não foi superior à monoterapia
para pacientes com infecção por Acinetobacter. E para as outras bactérias, não tem poder para responder. Então, quando a gente faz policomero, a gente meio que está indo contra evidência. Teoricamente, poli sozinho é tão bom quanto policomero. Né? Só para dizer que essas coisas não estão escritas, né? A gente tem essa discussão o tempo todo dentro da UTI. Quando é que nós vamos fazer terapia combinada ou não, sabendo e conhecendo o agente etiológico. Daí a mesma coisa para antifúngico. Então, esse aqui é o outro problema. Como é que eu falo para que um paciente tem risco de infecção fúngica dentro da UTI? Porque a surviving é bem clara. Se tiver fator de risco para infecção fúngica, eu devo fazer terapia empírica com antifúngico. Se não tiver fator de risco, eu não faço. Fácil de fazer, né? Como é que resolve na prática? Resolve do jeito que vocês veem a gente resolvendo. É com Candida score que a gente resolve? Vocês veem a gente fazendo Candida score para tomar essa decisão? Não. Por que a gente não faz? Candida score toma a decisão e pronto. Muito sensível? Não sei. Por quê? Porque o Candida score só é um dos mais conhecidos dele, mas se você for fundo nessa literatura, Gui, existe um monte de score. Existe um monte de publicação dizendo, olha, eu olhei e esses fatores aqui, usando eles, eu tive uma melhor sensibilidade e especificidade para o doente que tinha, no final das contas, infecção fúngica. Mas volta o mesmo problema, qual é o padrão ouro da gente resolver isso? Né? Como eu defino? E, portanto, aliás, faltou aqui o... Ah, não, vai vir em seguida. Qual é o único estudo randomizado decente que a gente tem para infecção fúngica empírica? É o Empíricos, que foi parte do Clube de Revista há alguns anos, quando ele foi publicado. Já foi publicado há muitos anos. O que eles fizeram? Eles randomizaram 260 pacientes para receber micafungina ou placebo, e o paciente tinha que ter este critério de inclusão. Quem de vocês não cobriria fungo num paciente que está aqui descrito? Paciente crítico, admitido na UTI, colonização múltipla por cândida, disfunção orgânica múltipla e já tendo usado antibiótico de amplo espectro. A gente daria antifúngico. Não daria? Típico doente que a gente daria antifúngico. O que o estudo mostrou? Neutro. Resultado neutro. Tinha poder para ver redução de mortalidade? Não. Não. Mas em nenhum subgrupo nem apareceu isto, talvez aqui um pouquinho de heterogeneidade de tamanho de efeito em pacientes com SOFA-score mais grave, tá? Favorecendo o uso empírico de micafungina. Portanto, por causa disso tudo, dessa confusão, que não adianta a gente ser taxativo, calcular um Candida score e dizer vou dar ou não vou dar. A evidência para isso é muito ruim. E aí, na hora de escrever a surviving, o que a gente decidiu? Que a gente não ia recomendar nenhum score específico. A gente ia dizer, olhe para esses fatores de risco e tome uma decisão baseada num bom senso clínico. Se tiver muitos desses fatores de risco, provavelmente vale a pena cumprir antifúngico. Se tiver um ou dois, talvez não. Medir, module a sua decisão. Tá? Isso para tirar da cabeça que tem certo e errado na hora que vocês veem a gente discutindo cobertura antifúngica dentro da UTI. E controle de foco. Outra polêmica, né? Para nós parece super óbvio, não é? A gente reclamar do cirurgião, que não leva o doente para o centro cirúrgico para controlar o foco. Não é bem assim um assunto de polêmica entre nós e eles? Então, a Surviving não achou evidência suficiente para fazer uma recomendação clara sobre controle de foco. O best practice é aquilo que nos parece meio lógico. Né? Se o doente tem um foco para ser controlado, a gente recomenda que ele seja feito o mais rapidamente possível, mas olha o cuidado que a gente teve na redação. Né? As soon as medically and logically practical. Ou seja, não é o mais rápido possível. É desde que seja factível do ponto de vista médico e logístico. Por quê? Porque pensa na judicialização nos Estados Unidos. Se a gente coloca aqui que o controle de foco tem que ser feito em 6 horas, o que você está fazendo com os emergencistas americanos? Ferrando com todo mundo. Porque quem não controlar o foco em 6 horas, judicializado, má prática. Né? Então, é muito responsabilidade. Como é que você diz que quantas horas um foco tem que ser controlado? E aí a gente vai para a evidência. E a evidência que existia antes era mais ou menos essa aqui, tá? Poucos estudos, com poucos doentes, e ok, uma sugestão de que sim, né, controlar mais precocemente, e aqui é 6 horas ou 12 horas, tem benefício em termos de mortalidade de curto prazo. E
aqui é o de catéter, tá? Só específico de catéter. Mas o que a gente... E esse slide eu trouxe só para a gente lembrar que, assim, essa coisa de controle de foco é muito complicada, né? A gente pensa em catéter, a gente pensa em abdômen, mas muitas vezes a gente esquece de partes moles, endocardite, né, G2? A parte de... controle de colangite, desobstrução de via biliar, desobstrução urinária, artrite séptica, né? Empiema, mediastinite, ou seja, algumas coisas são meio óbvias, mas essa questão do controle de foco é muito ampla. E por que eu ponho esse slide aqui? Para a gente entender que a evidência vai ser muito difícil de gerar. Por quê? Porque existe uma heterogeneidade enorme do que eu estou chamando de controle de foco. Uma coisa é nós, intensivistas, sacarmos um catéter. Controlei o foco, né? Outra coisa bem diferente é indicar uma cirurgia cardíaca para controle de foco no endocardite, por exemplo. Não é assim tão simples, né? Mas esse é um estudo que foi publicado em 2022, muito bacana, né? Ele avaliou o controle de foco também em milhares de pacientes e mostrou que sim, aparente, não é simples, tá? Vejam aqui, quando eu não ajusto para as variáveis diferentes de baseline, essa coisa do controle de foco, né? Tempo para controlar o foco nas 36 primeiras horas e mortalidade, alguém está vendo alguma diferença aqui? Não. Eu preciso ajustar para as variáveis de baseline aqui, fazer um modelo logístico. Aí eu consigo enxergar um certo benefício que existe nesse estudo observacional ajustado e parece ser melhor para pacientes com foco abdominal ou partes moles, e não parece acontecer, por exemplo, para intervenções ortopédicas ou intracranianas. E o mais interessante desse estudo para nós é que é a velha história do vou estabilizar o doente para operar. Tá? Os pacientes com SOFA acima de 5, aqui há uma heterogeneidade de tamanho de efeito, mas a favor de quanto mais grave o doente tiver, mais rápido eu pareço ter que controlar o foco para ter o benefício de mortalidade. Então, essa história de vou estabilizar não encontra amparo aqui no doente. Não, esse doente está grave demais para eu operar, não encontra amparo nesse que talvez seja o melhor estudo que a gente tem de controle genérico de foco em paciente com sepse. Mas, uma outra coisa que vem desse estudo é o alerta de que talvez estabilizar o doente um pouquinho seja sensato. Então, qual é o meio termo do balanço disso, a gente não sabe, tá? Então, se por um lado a gente tem que avaliar a gravidade da doença, o SOFA, né? O risco de você não controlar o foco e aquilo só piorar, continuar contaminando o doente e a extensão da lesão, eu tenho que, por outro lado, considerar isso aqui, ó. Quantas vezes a gente já ouviu aqui dentro do hospital universitário dizendo, eu não tenho equipe. Então, o que é melhor? Esperar a equipe ou operar com uma equipe que não é a expert naquele processo? Eu não sei responder. Eu não acho óbvio. Eu acho que deveria ser ótimo que tivesse equipe e tivesse estrutura para o tempo todo poder controlar o foco. Mas quando o cirurgião te diz, eu não tenho alguém expert nesta radiointervenção, hoje, né? Enquanto esse problema não for resolvido, não é para uma pessoa que não tem expertise em controle de via biliar colocar o doente em sala para controlar a via biliar do doente. Deixa a gente estabilizar ele. Então, a gente tem que ter noção um pouco dessa sensatez. Vamos tentar terminar hoje. Esse é outro assunto que todo mundo acha que sabe a verdade, né? Todo mundo aqui acha que é óbvio que tem que descalonar e é óbvio que tem que ser o menor tempo possível de antibiótico. Né? Mas, de novo, quando a gente vai ver a evidência, né, então aqui é a sugestão de avaliar diariamente o doente, pensando em descalonar, né, ao invés de usar dose fixa de antibiótico. Aqui é a sugestão de usar tempo curto ao invés de tempo longo de antibiótico para doentes com adequado controle da fonte de infecção. E isso aqui a gente vive esquecendo dentro das nossas UTIs. O doente não tem controle de foco e a gente suspende o antibiótico. Tá? Não existe onde amparar uma decisão dessa, de suspender ou dar tempo curto de antibiótico se o doente não tem controle de foco. Tá? E aqui, o papel, sim, da procalcitonina, embora a nível baixo de evidência, a sugestão de que em pacientes em que a duração ótima não está clara, que a gente pode ter ajuda da procalcitonina. Então, vou repetir. Se eu já sei que eu vou usar 5 dias,
eu não preciso de procalcitonina para usar 5 dias, né? O que eu vou ter a eventual benefício é no doente que eu tenho dúvida. Mas daí, quando você vai para as evidências, né, nós temos o quê, gente? Só estudo observacional de descalonamento, um ou outro estudo randomizado pequeno, tá? Aqui são os observacionais, aqui são os RCTs. RCT para dizer que não é arriscado descalonar na época da Surviving 1, Leone 2014, com 70 doentes. Vocês acham mesmo que a gente tem como recomendar descalonamento da terapia com base nesta evidência? Exceto por lógica, por uma questão meio óbvia, tá bom, se a bactéria é sensível, qual o problema de eu tirar? Né? Então, esta evidência que a gente tem desse escalonamento, e por isso que o Simplified, que a gente botou no clube de revista, foi tão interessante. Porque o Simplified mostrou meio que o óbvio. Quando eu tinha uma infecção por uma enterobacteriácea, eu descalonei para um antibiótico e isso foi seguro. Porque percebam que aqui a questão toda é não inferioridade do descalonamento. Então, com descalonamento, a minha alma, sinceramente, é tranquila. A evidência é péssima, começa a melhorar agora, mas é intuitivo que eu posso fazer, porque eu sei qual é o agente. Isso é muito diferente da meta-análise de tempo curto e tempo longo de antibiótico. Completamente diferente. Que também é baixíssimo nível de evidência para tempo curto de antibiótico. E quando eu meta-analiso, olha onde eu chego para tempo curto de antibiótico. Um resultado neutro, né? Em pacientes com infecção urinária, com infecção intraabdominal, com bacteremia ou pneumonia. Vocês estão vendo aqui alguma vantagem em usar tempo curto? Só existe talvez uma não inferioridade, certo? E talvez um benefício no ambiente. Quando eu uso o tempo curto, eu estou esperando reduzir a mortalidade do paciente? Seria muito difícil que usar tempo curto tivesse impacto em redução de mortalidade. Qual o mecanismo que tempo curto poderia reduzir mortalidade de um paciente? Isso é efeito colateral mesmo. Efeito colateral, resistência, talvez, mas é muito difícil isso acontecer. O que você espera com tempo curto? Você espera que não aumente a mortalidade. Certo? Eu espero que eu tenha um benefício coletivo, porque eu vou diminuir a resistência como um todo na minha UTI, sem matar o doente.